Que a paz do Senhor Jesus Cristo seja contigo. O meu nome é Kevin. Como você está? Nesta mensagem quero falar contigo sobre um assunto que o Senhor colocou. O Senhor, vou dizer, ele tocou em mim para eu falar sobre e, como ser um homem, um marido e um pai. Isso aqui baseando nas Sagradas Escrituras. Se você é homem e quer saber como ser um homem, segundo a vontade de Deus, um homem segundo a Bíblia, te digo para você assistir esse vídeo até o final, não? E pôr em prática o que eu for te dizer. E certamente você glorificará a Deus e agradará a Ele. Não? Eu quero começar essa mensagem falando sobre um evento, um acontecimento em Evangelho de João. Antes, certa vez em que Jesus ele foi crucificado, antes de ter sido crucificado, o imperador Pilatos ele havia dito uma palavra interessante a respeito do Senhor. Está em João capítulo 19, versículo 1 ao 5. Pilatos, pois, tomou então a Jesus e o açoitou. E os soldados, tecendo uma coroa de espinhos, lá puseram sobre a cabeça e lhe vestiram roupa de púrpura. E diziam: Salve, rei dos judeus! E davam-lhe bofetadas. Então Pilatos saiu outra vez e disse-lhes: Eis aqui vou-lo trago fora, para que saibais que não acho nele crime algum. Saiu, pois, Jesus fora, levando a coroa de espinhos e roupa de púrpura. E disse Pilatos: Eis aqui o homem. O imperador Pilatos, ele havia recebido o Senhor Jesus para ser julgado, para julgá-lo, porque ele estava sendo acusado de diversos crimes. Pilatos, ele examinou o Senhor Jesus e não encontrou nele crime algum. Ele examinou as suas palavras, o seu modo de falar e de agir, e viu nele um homem extraordinário, um homem que ele nunca tinha visto antes, ninguém semelhante ou igual a ele. Pilatos, ele, pois, puniu o Senhor Jesus para satisfazer o desejo da multidão, de que Cristo fosse castigado por crimes que ele não cometeu. E quando ele apresentou o Senhor Jesus, ele disse: Eis aqui o homem. Se você notar aqui, ele não diz: Eis aqui um homem, mas eis aqui o homem. Isso aqui eu creio que, nesse momento, Pilatos ele foi inspirado por Deus nesse momento a falar disso. Não estou dizendo que ele foi inspirado por Deus em todo momento em que ele agiu, mas nesse momento eu creio que ele foi para revelar que o Senhor Jesus, ele vamos dizer, o homem verdadeiro, a expressão de como um homem ele deve ser. E o que é um homem? No livro de Gênesis é dito o que um homem é. A saber, o que o homem é. Gênesis capítulo 1, versículo 26. E disse Deus: Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E no versículo 27 está escrito: E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Aqui é revelado que o homem, ele é a imagem e semelhança de Deus. Isso quer dizer que o homem ele é uma criatura que foi feita com o propósito de refletir a imagem do Criador como um espelho, viu? E ser semelhante a ele. Após a queda do homem no jardim do Éden, os humanos eles têm se corrompido e se afastado do seu propósito primordial, pelo qual eles haviam sido criados. Mas Deus, por amor a mim,
mim, a você e a todas as pessoas neste mundo. Ele enviou o Senhor Jesus para morrer por nós, para que nós fôssemos salvos e para que nós bem fôssemos restaurados, para cumprirmos o nosso propósito pelo qual fomos criados, ser a imagem de Deus. Para que nós, homens, possamos cumprir o nosso propósito, nós temos que observar o exemplo do Senhor Jesus. Porque Jesus, ele é Deus e também ele é homem. Ele cumpriu este propósito que Deus deu aos seres humanos com excelência, de maneira que ele é chamado em Hebreus capítulo 1, versículo 3, de a expressa imagem de sua pessoa. E também de maneira que o Senhor, ele refletia tanto o caráter de Deus Pai, que ele podia dizer: quem vê a mim, vê ao Pai. Quais são as características que o Senhor Jesus tem? O Senhor Jesus, antes do que ele peregrinou, ele demonstrava maturidade e não infantilidade. Ele era pacífico e não briguento e contencioso. O Senhor amava e cuidava de sua família, trabalhava para ganhar seu sustento. Ele dizia a verdade, cumpria sua palavra, honrava seus compromissos. Ele valorizava as suas amizades. Ele era devoto a Deus. O obedecia, o louvava, o honrava, orava a ele e tinha um relacionamento íntimo e pessoal com o Senhor, por eu sou, e fazia a vontade dele. E também o Senhor Jesus, ele também fazia bem não só a Deus e a sua família, ele também fazia bem às outras pessoas. Ele ajudava os necessitados. Ele tinha compaixão pelos sofredores. Ele fazia bem até para quem não merecia. Ele amava as pessoas e fazia a elas o que ele queria que fosse feito a ele. Imitar o Senhor Jesus não é fácil, porque se for pôr em prática o que ele fazia, você vê que é difícil. Porque, posso dizer, para fazer o que ele fazia, você tem que estar disposto a sofrer. Você está disposto a dizer não para o que você quer, para fazer o que Deus quer. Você tem que lutar contra o diabo, o mundo e a carne. Mas, felizmente, é possível nós vivermos de maneira semelhante ao que o Senhor Jesus viveu. Porque, por meio do seu Espírito que habita em nós, que o recebemos, nós somos capacitados e recebemos poder para que nós possamos e vivamos como Cristo viveu neste mundo, refletindo a imagem de Deus e glorificando a Ele. Se você quiser ser um homem, não apenas em gênero, mas ser um homem também em sua maneira de viver, observe a maneira de viver do Senhor Jesus e imite ela. Imite aquilo que você pode imitar. Tá? E você será um grande homem aos olhos de Deus e também aos olhos das pessoas. E agora também quero falar contigo sobre o marido. A palavra, começando a pensar dessa palavra, marido, no hebraico, ele significa senhor. E isso mostra que um papel do marido é ser o chefe de sua família, ser o chefe de sua esposa e de seus filhos. Mas isso aqui não está querendo dizer que o marido ele tem que ser controlador e obrigar a sua esposa e filhos a fazerem a sua vontade. Mas ele tem que usar o poder e a autoridade que lhe foram dados por Deus para
para ministrar a justiça. Ele deve exercer a sua autoridade de maneira que beneficie a sua esposa e os seus filhos, e também ele próprio, para que, como dizer, na verdade, eu percebi que já disse um motivo aqui. O marido deve usar o seu poder e autoridade de maneira que faça o que é justo, de maneira que beneficie a sua esposa, os seus filhos e ele mesmo. Alguns dos deveres do marido, eles são contados na Bíblia Sagrada. Por exemplo, em Efésios, no livro de Epístola aos Efésios, está escrito alguns dos deveres do marido, do que ele tem que fazer. Efésios capítulo 6, versículo 25 ao 33. Vós, maridos, amai vossas mulheres como também Cristo amou a igreja, e assim mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres como a seus próprios corpos. Quem ama sua mulher, ama-se a si mesmo, porque ninguém nunca odiou sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja, porque somos membros do seu corpo, da sua carne e dos seus ossos. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. Grande é esse mistério, digo-o, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Assim também cada um em particular ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido. O marido, ele deve amar a sua mulher, e amá-la de 3 maneiras diferentes. A primeira maneira, o marido deve amar a sua mulher como Cristo amou a sua igreja, e assim mesmo se entregou por ela. Isso quer dizer que o marido, ele deve fazer à sua esposa o que Cristo fez por seu povo. O Senhor Jesus, ele amou incondicionalmente a igreja. Ele a ama independente do que ela é ou tem, faz e deixa de fazer. Mesmo que a igreja, que somos nós, homens e mulheres pecadores, o Senhor Jesus, ele nos amou tanto do que lá na cruz, ele deu a sua vida por nós, para que com a sua morte nós possamos viver, para que nós sejamos perdoados e abençoados. Os maridos, eles devem amar as suas esposas incondicionalmente e estarem dispostos a morrer por elas, para que elas possam continuar a viver se houver necessidade disso. Também devem perdoá-las todas as vezes em que elas se arrependerem de seus erros. Toda vez que ela te fizer mal, mas depois se arrepender, perdoe ela, e não queira puni-la. A segunda maneira que o marido deve amar a sua mulher é como ao seu próprio corpo. O marido deve fazer à sua mulher o que ele quer que seja feito ao seu corpo, o que ele faz ao seu próprio corpo. Pois você que é marido, você cuida do seu corpo, você o alimenta, tá? Lhe dá água, o mantém aquecido e o sacia. Então faça isso também por sua mulher. Cuide dela, alimente-a, dê água a ela se ela tiver sede, mantenha aquecida e sacie ela também. E a terceira maneira que o marido deve amar a sua mulher é como a si mesmo. As pessoas têm, cada uma tem um desejo particular de como querem ser amados. Por isso, seu marido ele deve fazer a sua esposa o que ele quer que seja feito a ele. Se você quer ser valorizado, valorize ela. Se quer que te elogie,
Você quer ser elogiado? Quer que fale bem de você? Elogie a sua esposa. Fale bem dela. Ela quer ser tratado bem? Trate-a bem. Quer que, por exemplo, se você gosta de fazer piadas, gosta de brincar, tá? E quer que alguém ria das suas piadas e brinque junto com você? E, vamos fazer. É, faça piadas para sua esposa. E se ela faz piadas, também ria das piadas dela. Ela, brinque com ela. E se ela brincar com você, brinquem juntos. Algo assim. É. Eu, particularmente, não me relaciono muito com as outras pessoas, então eu não sei tão bem na experiência certas coisas como das, das, o que eu sei é o que eu tenho mais visto e ouvido. Do- Faça a sua esposa o que você quer que ela faça a você. O apóstolo Paulo ele diz no versículo 28 que quem ama sua mulher ama-se a si mesmo. O motivo disso é porque o marido que ama a sua mulher, ele será amado por ela, porque a mulher, ela retribuirá o amor de seu marido. Então, a mulher, ela retribui o que lhe é feito. Se você amar a sua mulher, ela retribuirá o seu amor com o mesmo amor que você dar a ela. Indo bem no versículo 28, no versículo 29 aqui também é contado que um dos papéis do marido, assim, ele tem que trabalhar para sustentar a sua esposa. Tá? E também, claro que não somente a sua esposa, mas também aos seus filhos que estão junto a ele. E o marido, ele tem que ser trabalhador e o provedor de seu lar. E algumas outras palavras estão em Coríntios, em que o apóstolo Paulo ensina que o marido trate a sua esposa com boa vontade e não se separe dela, mas permaneça unido. O casamento ele foi feito para durar por toda a vida, né? E portanto, uma vez que se casa, você deve manter este matrimônio, né, até a morte. Homem, bem, valorize a tua companheira. Se porventura a sua esposa, né, não é uma boa companheira, ore a Deus por ela, né, para que o Senhor tenha misericórdia dela, lhe conceda graça e transforme ela em uma nova pessoa, uma pessoa que te faça bem, uma pessoa que te ajude, te apoia, te encoraja, respeita, te ama, e outras coisas. Para bem que ela seja uma pessoa melhor. Uhum. E alguns outros deveres também do marido é que ele deve ser leal à sua esposa, né? E não cobiçar outras mulheres. Guarde ao seu corpo, pô, e relacione sexualmente unicamente com a sua esposa. Né? Né? Um dos deveres que foi dado à esposa é suprir as necessidades sexuais do seu marido. Se você quer satisfazer os seus desejos sexuais, satisfaça-os com a sua mulher, com a sua própria esposa e não com outra pessoa. E tenha olho só para ela e deseja ela. Tá? Não há nada de bom no adultério. Viu? O adultério ele dá uma pequena, dá um momentâneo prazer, mas depois ele já era muita desgraça, e destrói famílias. Conserve o seu casamento e mantenha a sua família unida. Se você quiser saber mais sobre como se guardar, tá?
Peço que você assista alguns meus vídeos no YouTube e que tenha falado sobre isso. Há um vídeo que fala sobre sexualidade e que explica como se manter, se guardar nesse sentido. E também, alguns de meus posts no canal, eu tenho explicado como alguém pode se guardar e se manter leal ao seu cônjuge. E aqui quero dar mais uma palavra a respeito do marido. Está em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 7. Igualmente vós, maridos, coabitai com elas com entendimento, dando honra à mulher, como vaso mais fraco, como sendo vós os seus co-herdeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas vossas orações. Um dos mandamentos que o Senhor ele dá aos maridos é que eles convivam com suas esposas com entendimento. Isso quer dizer que o marido ele deve conviver com sua esposa, entender ela e honrá-la como um vaso mais fraco. Com um vaso mais fraco, você dá do mais honra. Por exemplo, você usa ele e o decora para embelezá-lo e põe em posições de honra. Né? E o usa quase o marido dele deve conviver com sua esposa e entender ela e honrá-la. Ele deve também honrá-la para que as suas orações não sejam impedidas. Se você entende de o quão necessário é a oração para um cristão, então honre a sua esposa. E se você trata ela com falta de honra, peça perdão a ela pelas vezes em que você a desonrou ou deixou de honrá-la. E agora eu quero falar contigo sobre o pai. A palavra pai no hebraico significa instrutor. E em Deuteronômio está escrito: Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças. E essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás sentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te, e também as atarás por sinal na tua mão, e serão por frontais entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa. Tá? Um dos propósitos de um pai é ensinar os seus filhos o que fazer e o que não fazer. Ensiná-los em qual caminho eles devem andar. Em Provérbios é escrito que ensina a criança no caminho em que deve andar, e mesmo quando envelhecer, não se desviará dele. Você deve ensinar o seu filho, se você já é pai, deve ensinar ele no caminho que ele deve andar. Não apenas dizer qual é o caminho, mas você deve andar junto com ele no caminho em que ele deve andar. E aqui eu vou mostrar do que em Deuteronômio, o pai ele deve amar a Deus de todo o seu coração e de toda a sua alma. E isso é importante porque os filhos, eles imitam os seus pais. O que um pai faz, o filho faz. É claro que isso não é sempre, porque há casos em que, por exemplo, um pai é alcoólatra, mas o filho decidiu viver diferente. Conheceu Jesus e decidiu obedecer a palavra do Senhor. Um pai ele deve dar um exemplo ao seu filho para ele imitar. Se você, que é pai, amar a Deus de todo o seu coração e adorá-lo e servi-lo, o seu filho ele verá o seu exemplo e você o influenciará positivamente a fazer o mesmo que você faz.
e, consequentemente, seu filho poderá ser um homem de Deus e um grande homem de Deus por sua causa. E aqui também está revelado o que o pai tem que ensinar aos seus filhos. O pai, ele tem que ouvir as palavras de Deus, guardá-las em seu coração. Isso quer dizer, guardá-las em sua mente, porque coração é uma linguagem figurada para se referir à mente. Ele deve ouvir a palavra de Deus, guardá-la em seu coração, guardá-la em sua mente e ensinar ela aos seus filhos. E ensinar aos seus filhos a fazerem o que a palavra de Deus manda. Né? Ensine aos seus filhos a conservarem a vida, né? A serem leais, a serem honestos, a dizerem a verdade, a não cobiçarem as coisas dos outros. Ensine eles a amarem ao seu próximo como a si mesmos. Ensine eles que há um só Deus. O Senhor eu sou. E que só Ele merece ser adorado. Ele é o único e verdadeiro Deus. Ensine seus filhos a não fazerem ídolos para si. E ídolos não se limita à imagem de escultura. Fazer ídolos pode ser alguém tratar o seu próximo ou alguma coisa como se fosse o seu Deus. Ensine seus filhos a adorarem unicamente a Deus e a não idolatrarem a nada nem ninguém. Ensine-os também a terem reverência pelo Senhor, a terem reverência pelo seu nome. E também ensine seus filhos a honrarem a você e a mãe deles. Em Efésios capítulo 6, versículo 4, o apóstolo Paulo disse: E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. O que o apóstolo Paulo está querendo dizer aqui? Vocês, pais, não só para os pais, mas também para as mães, criem os seus filhos nos ensinamentos e na disciplina do Senhor. Busque, então, você que é pai, conhecer os ensinamentos do Mestre Jesus Cristo. Conheça eles e os pratique e os ensine aos seus filhos. E também corrija os seus filhos, repreenda-os e castigue-os quando houver necessidade. Mas lembre-se, a disciplina física, combater, não deve ser a sua primeira opção, mas a sua última. Discipline os seus filhos sem precisar bater neles. Sabe usar outros métodos. E só usa a disciplina física se houver necessidade de ele ser disciplinado com severidade. E assim. Agora, algumas coisas a mais a dizer aqui. Estude a Bíblia Sagrada, né, para que você tenha um bom conhecimento, uma sabedoria e a instrução, um conselho sobre o que fazer como um homem, como marido e como um pai. E além disso, vamos dizer, observe a maneira que Deus e o seu Filho agem. Deus, ele é pai. O Senhor Jesus, ele é noivo e futuramente marido. E vamos dizer que sim. E o Senhor Jesus, ele também é homem. Esta aqui é a mensagem de hoje. Se você gostou dela, peça que aperte no botão de gostei e deixe seu comentário. Compartilhe este vídeo para os seus amigos, para que eles também possam saber como ser um homem, marido e um pai, segundo a vontade de Deus, segundo a Bíblia Sagrada. Peço que você também assista os meus outros vídeos no YouTube, para que você seja abençoado e edificado pelas mensagens que tenho anunciado. Que Deus te abençoe e até a próxima, se Ele quiser.